Sejam muito bem-vindos, deixem o like, por favor, compartilhem com alguém. O assunto de hoje vai ser muito legal, vai ser bacana, porque é uma coisa que tem a ver com a nossa vida, nosso dia a dia, que é como os casais, né, se relacionam, falar coisas do dia a dia mesmo, de como manter essa relação aí viva, funcionando. Então a gente convidou um casal maravilhoso, que eu conheci, tive o prazer de conhecê-los aqui há uns 6 anos atrás. E desde então eles têm feito parte de alguma forma da minha vida, mesmo minha vida sendo meio louca, assim, eu sumo, apareço de novo. Mas eles são maravilhosos, têm uma filhinha incrível, que eu amo muito, então com certeza teria que ser eles para fazer esse assunto, que é a Karina e o Jorge Taparica, 2 maravilhosos. Muito obrigada por terem aceitado o convite. Eu quero que, na verdade, eles falem, né, um pouquinho deles, de cada um. E aí depois a gente vai entrar nos assuntos aí. O Johnny trouxe pauta aqui, gente, por umas 4 horas. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigado pela audiência de vocês, pelo carinho de todos. E mais uma vez aí estamos aqui com esse pessoal maravilhoso, a Karina e o Jorge. E contamos aí com a participação de vocês também nas perguntas, no andar da nossa apresentação aqui. Haverá oportunidade para isso. Então, a palavra já com eles aí para contar um pouco da vida. Como é que... Acho que pra gente começar bem assim, como é que foi que vocês se conheceram? Acho que aí é o ápice, né? Pra gente já ter um início bacana. Como é que foi isso? Quem fala primeiro? Quer tirar no Paro Ímpar? Falem mais, acho que era bom falar um pouquinho deles primeiro, né? Cada um individualmente? Eu falei pra eles se apresentarem. Ah, então vai. Que é legal, né? Ele representa assim, quem é ele, né? Jorge de Karina, Karina de Jorge. Pessoal, Eu ainda brinquei, falei, se chamar Itaparica, quem responde? Falou, Os dois. então vai. Primeiramente, gostaria de agradecer, tá, o convite maravilhoso de Ale e de Johnny. É sempre bom estar com vocês, estar nessa discussão maravilhosa que é o tema que a gente vai abranger essa noite. Tá? Quero pedir para o pessoal que está nos acompanhando no Instagram, se conseguir migrar para a rede do YouTube, tá bom? Já tem um link aí disponível, tanto no meu quanto da Karina, e poder compartilhar e fortalecer isso. Eu agradeço bastante. No mais, eu vou fazer as honras para minha esposa, Karina Itaparica, para ela iniciar essa história muito bonita. Boa noite, amor. Queria primeiramente agradecer também, né, a Ale e o Johnny. Claro que a gente aceita esse convite. É o segundo que a gente aceita, né? Verdade. Sempre bom estar aqui nesse papo. A família de vocês é incrível, agora conhecendo o Johnny também. E assim, eu sou a Karina, Jorge. Acho que quem está acompanhando aí, não sei se o pessoal me conhece, né? Mas a gente não é daqui de São Sebastião, né? Moramos aqui há 4 anos. 4 anos, Ali, que a gente está aqui. 4? 4. Parece ser mais, né? Mas faz já, acho que quase uns 6 que a gente se fala. Isso. Que a gente se conhecia pela internet, né? Isso aí. Primeiro, pelo Instagram. Pelo Instagram. Conheci São Sebastião através dos vídeos da Ale, né? E aí eu entrei em contato com ela. E assim, como a gente se conheceu, né? É uma longa história, mas... Pode resumir, conta as partes que você acha mais interessante. Né? A gente se conheceu Fiquem à vontade. Com 13 anos de idade, na ilha de Itaparica. Muita gente pensa que o nome Itaparica é da ilha, mas não é. Tá? É só obra do acaso mesmo. Coincidência. Coincidência. Itaparica é o sobrenome do meu esposo, né? Da família dele. E eu herdei esse sobrenome aí, maravilhoso. E é o nome da nossa empresa, né? Que o Johnny perguntou. É o nome da Itaparica Engenharia. E a gente se conheceu lá, nessa ilha. Tinha 13 anos. E eu que dei psiu a ele, né? Primeiro. Foi por isso que eu pedi as honras, para depois não falar que era mentira. Historinha, né? Foi. Mas é interessante esse negócio que você falou da ilha de Itaparica, porque eu estava vendo esses dias um documentário falando sobre os nomes das regiões do Brasil. E uma das regiões citadas é Itaparica. Isso. Aí vai contando sobre a região. Eu falei, nossa, que legal, o nome do Itaparica é histórico, é um nome histórico, faz parte da história do Brasil. História do Brasil. Muito legal, muito bacana. Conte um pouco aí da história do que significa Itaparica, para o pessoal saber. Sim, vamos lá. Conta, com vergonha. Itaparica, não. Muito pelo contrário, é um orgulho tremendo. Ele gosta de contar. Né, da minha família. Nós somos descendentes de índio. Itaparica significa cerca de pedra, né? Tupinambá, né? São índios canibais, né? Cerca de pedra? Cerca de pedra, né? Então, significa cerca de pedra.
É uma ilha no estado da Bahia, e onde compreende a ilha de Itaparica, lá, se eu não me engano, 19 mil habitantes, e compreende também junto Vera Cruz. É tudo unificado e dá um total mais ou menos de 65 mil habitantes no total. A ilha de Itaparica foi uma ilha que fez parte da história de Salvador, né, quando os portugueses, né, tentaram adentrar, né, tem um forte de Itaparica. É uma história maravilhosa para quem gosta de história. Né, eu acho que vocês vão conhecer também a Catarina Paraguaçu, que tem um ponto muito importante na minha família, né, na família Itaparica. Né, então, peço para que vocês estudem essa parte aí da ilha. Mas vamos ser até ao... tem nome importante. Aí o pessoal pergunta, gente, aqui, né? Vocês são dono da ilha? Eu falei, É isso. quem nos dera? Falei, é minha sim, um Quem dia eu te nos chamo dera? pra ir, não agora. Do leite de coco que tem aqui também, né? Tem o leite de coco Itaparica. Leite O pessoal de coco tirou Itaparica. foto, mandou para mim. Itaparica, você tá da versátil, sua tá empresário família? de várias Tá coisas. Eu empresário falo, de "Ô, leite de meu, coco." tá Pensa que a versátil. gente tá... é dono de tudo, mas não, gente. Você Não. sabia que no começo, quando a gente foi bater o primeiro papo, eu imaginei que era uma brincadeira do lugar. Não me atentei que era o sobrenome da sua família. Não, o sobrenome, a gente tem um brasão, Olha né, só da que- nossa família. que maravilha. Não sei se dá para dar um close aí, né? Tem Olha, um mostrar o brasão aqui, dar o ó, close Acho que é dá, ótimo, ó. né? da família. Peraí que o Daniel vai pegar aí. Consegue pegar aí, Dan? Peraí, dá um minutinho aí. Ele é Tem um índiozinho, a cerca de pedra, a né? cerca de pedra tudo ao redor, a flecha, o desenho indígena. Engraçado, muita gente pergunta isso mesmo. assim. Não ainda? Segura aí o braço. Tá dando Então, cãibra, tá Peraí, dando cãibra. não, pera, quando for a hora ele fala, né? Porque senão não dá, não. Vamos lá. Aqui, ó. Então, brasão da família Itaparica. Tem um índio aqui, né? O mar, Tem uma flecha flecha, A flecha, os traços indígenas, né? e um muro. a cerca. Uma cerca de pedra. por todo Olha, tem até o brasão. contorno. Que Que legal. legal. Com orgulho. Ó, gente, eu não sabia disso não, Eu viu? Não também foi não. combinado. A gente tem um orgulho também. Interessantíssimo, né? Ita é pedra, né? Tanto é que a cidade que eu morei 16 anos da minha vida lá na Bahia é Itaberaba. Itaberaba. É pedra que brilha. Ah, Então lá tem muita cidade com Ita, de pedra, muito e indígena. olha, né? às vezes a gente acha um nome estranho, né? Pensa assim, Estranho. ai, que nome Estranho, diferente, né? Itaberaba, Estranho, meio Itapa- brasileiro mesmo, né? Itapuã. E nada, tem um significado. Lá em Salvador em si, Ita tem muito. Itapuã. Essa sonoridade, ela é meio assim, diferente, né? Do que a gente tá habituado. Sim. É verdade. Mas aí, conte aí, Karina. Então É tu isso, que deu a então, primeira piscadinha? Foi lá que eu dei o primeiro psil, né? Foi lá que nos conhecemos. Ainda criança, né, gente? Porque 13 anos... 13 anos de É, criança, é, né? criança. 13 anos de antigamente eu concordo, que ainda era. Hoje já não, né? Isso, hoje já. A gente, hoje não, mas a gente era muito criança, assim, era aquele namoro mesmo de pegar na mão, ir pra praia, passear, aquele bitoquinho, aquele beijinho, aquela coisinha. Mas, assim, quando você o conheceu, foi em algum lugar de família? Você tinha algum amigo em comum? Ou foi do nada, na rua? Você viu ele? O que Como foi? acontece? Você A ouviu? mãe dele tem uma casa na ilha de Itaparica e eu veraneava na casa ao lado. Então, eu veraneava nessa casa desde muito criança também, que era de um amigo nosso. E ele também desde muito criança, só que a gente não se encontrava criança, né? Tinha nem interesse, né? Só que com 13 anos, aí eu vi passando Ah, então na é amor de porta. verão. De verão. De verão. Ah, agora eu entendi tudo. Janeiro, dezembro. Ah, entendi. Carnaval. Você falou verão, eu falei... E era interessante porque, assim, ela foi minha primeira namoradinha, né? Tanto vice-versa. E a gente namorava no verão, e aí ficava contando, né, o tempo. A gente se comunicava na Eita. época por carta Por carta. e por telefone. Telefone, nossas mães quase que infartavam, porque naquela época o interurbano era muito caro. Então, Meu a gente só Deus. falava uma vez no mês. E tinha que ser os domingos, E né? tinha que ser os era mais domingos, que era barato. mais barato. E à noite ainda tinha isso. E ainda Tão assim, né? Foi um preço alto que elas pagaram por esse relacionamento de hoje em dia. A gente até brinca com minha sogra e com minha mãe. Então, a gente ficava contando, né? A época do período, acabar o ano letivo, pra gente se encontrar no verão. Então, foi Olha. isso aí. Era namoro Ela de tinha verão. 13 e você tinha quanto? 13 também, mesma Ah, idade. mesma idade? A gente tem Mesma idade. Mesma idade. Não parece, ela tá A gente também não meio perguntou a variada, idade, não, mas... gente. Perdão, viu? Porque até é indelicado perguntar a Não, idade das senhoras. A mesma idade, a mesma idade. Que legal, cara. E aí, depois desse acontecido que vocês tiveram esse namoro de verão aí, cada um seguiu o seu caminho. Eu não fui mais para a ilha de Itaparica com 15 anos, parei de ir.
E o amigo que a gente ia para casa, ele acabou falecendo. O Itaparica continuou indo e a gente se desencontrou. Né? Cada um foi para um canto, mesmo indo morar em Salvador, que é o mesmo local que ele morou a vida toda. E a gente nunca se encontrava. Mas aí, obra do acaso de novo, novamente, Deus, né? Creio nisso. É Deus. É sempre Deus no caminho. A gente se reencontrou 13 anos depois, com 26 anos, já adultos, né? E no mesmo dia que a gente se encontrou há 13 anos atrás, 16 de janeiro. Que é a data do nosso casamento, né? Que isso? Não é brincadeira, porque A mesma foi o que data. aconteceu. Quando a gente se reencontrou, né, de fato, eu ainda tinha guardado as cartas, e aí nas cartas a gente sempre colocava a data. Até hoje a gente tem as nossas cartas guardadas até lá. E a Lê, não sei se você prestou atenção, no quadro lá de casa tem uma carta ali. Aquela carta era da gente. Tá meio amarelinha, é a carta. É uma das. Amarelinha? Tá bem bem amarelinha. amarelinha. Então, assim, e aí a gente colocava a data da gente, né? Então, tinha a data, 16 de janeiro de 2003. Então, Que legal. foram 13 anos depois, especificamente 13 anos depois. Nossa, e aí, mas como foi esse reencontro? Vocês estavam em algum lugar, foi inesperado? Vocês estavam em um lugar... No Instagram, o que foi que aconteceu? Eu tinha sido recém-transferido para... Ó, o Instagram também tem coisa Pra- boa, é. gente. Tem muito perfil legal, Maravilha. tem muita gente Tem, legal. mas ó, essa parte foi engraçada porque eu tinha recém sido transferido para Bahia e minha prima pediu para eu criar, né, Jéssica Itaparica. E ela falou: pô, primo, cria o Instagram para você colocar fotos e tal. E aí eu criei o Instagram, Karina, adicionei Karina, só que não sabia me comunicar por ali, só me comunicava pelo WhatsApp, então deixava de lado. Em uma dessas eu vi que ela escreveu alguma coisa e ficou ali, né, a mensagenzinha. Eu falei: pô, fala comigo pelo WhatsApp que eu não me comunico por aqui não. E aí ela falou comigo pelo WhatsApp. E ela falou: como é que você tá? Eu falei: tô bem e tal. Eu falei: pô, você tá morando aonde? Ela: pô, tô em Salvador. Eu falei: pô, tô morando perto de você. Ela: mentira, porque na época eu tava o quê? Foi Pernambuco, Rio de Janeiro. Então ela duvidou, né? Ela não creio que eu tava lá de fato. Eu falei: não, tô em Salvador, vim transferido pra cá. E aí a gente tentou marcar para se reencontrar. Ela tinha viajado, foi final do ano, ela foi viajar, ver a família. No retorno, em janeiro, a gente acabou que a gente não sabia, né? Quando foi ver 13, eu falei: rapaz, acho que a gente ficou nessa época aqui, ou 16, não, É. 13 anos depois. 13 anos depois. 13 anos É, depois. na mesma Eu data. falei: rapaz, 13 anos depois, acho que a gente ficou nessa data aqui. Aí ela: não é possível. Eu falei: peraí. Aí fucei as coisas lá em casa, achei um baúzinho lá que fica carta, um bocado de coisa, peguei. E a gente foi abrindo. Quando a gente abriu, de fato, lá, 16 de janeiro de 2003, 13 anos depois. Nossa. E aí, como é que foi que vocês planejaram a vida a partir daí? Vamos lá. Nossa, depois desse dia não separou mais, né? Vai fazer Aí 10 vocês anos começaram... isso Aí você já estava estudando, fazendo faculdade? Eu fazia faculdade, era meu último ano. Isso aí. Você estava no penúltimo ano da faculdade, né? Ele Já. já era concursado, já Já. era da Marinha. Ele fazia faculdade também. Eu estava no último ano, O engenharia. meu antepenúltimo, de educação física. Eu estava no último. Você está começando, na verdade, né? A faculdade. É. E eu estava no último ano. E assim que terminou a faculdade, a gente já pegou os panos de bunda e já. Eu terminei a faculdade em janeiro a gente já estava casado. E deixa eu fazer uma pergunta aí nessa... quando vocês decidiram ficar juntos e tal, a família apoiou, as duas famílias? Apoiou porque conhecia se a Karina conhecia. desde pequeno. Minha sogra me conhecia desde pequeno. Né? Foi de fato uma história muito bem vivida. É uma coisa que eu me orgulho bastante do nosso relacionamento. É porque a nossa família conhece a nossa história. Né? Tanto a minha parte da minha família quanto a da Karina. Então eles viveram a nossa história. Se você perguntar para qualquer um deles, eles sabem a história. Todos fizeram parte. Os meus primos estiveram comigo quando a gente estava na ilha. Meus tios também, minhas tias também. E vice-versa de Karina. Então todo mundo conheceu. Tanto é que naquela época, como a gente falou, o namorico era o que? Era beijo na boca, né? E andar de mão dada. Não passava disso. E era o máximo, Porque né? os tios estavam ali supervisionando e aquilo ali era show de bola.